Olá, pessoal! Estou aqui hoje para comentar a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a respeito da partilha de joias em caso de reconhecimento e dissolução de união estável. Pois bem, nesse julgado, que foi decidido em sede de apelação, o tribunal julgou procedente a ação, ou seja, reformou a sentença no sentido de que as joias não entram na partilha, justamente com o entendimento do artigo 1659 do Código Civil. O artigo 1659, ele fala que os bens de uso pessoal, os bens de uso profissional, eles não entram na partilha em caso de regime de comunhão parcial de bem. Pois bem, o regime de comunhão parcial de bem é o regime legal hoje no Brasil. Então, a união estável, ela é regida em caso de não haver um contrato prévio determinando outro regime, né, um contrato de convivência determinando um outro modelo de regime, por exemplo, separação total, se aplica as regras do artigo 1659, ou seja, vai se aplicar o entendimento que os bens de uso pessoal, uso personalíssimo, não entram na partilha. Nesse caso desse julgado, o processo versava sobre uma dissolução de união estável com partilha, em que o homem propôs a ação querendo partilhar as joias cedidas à mulher. Foi um casamento na cultura islâmica, e na cultura islâmica, os pais do noivo cedem à noiva, né, doam à noiva as joias para uso no casamento. E nesse caso concreto, julgado pela oitava turma lá do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ficou definido o seguinte: as joias eram da família da noiva. A noiva comprovou isso através de notas fiscais. Então, as joias nunca pertenceram ao casal. Mas o fundamento legal dessa decisão, isso foi irrelevante. Independente se fosse da família do noivo ou da família da noiva, a partir do momento em que foram doadas para a noiva, faz parte do patrimônio da noiva e não do casal. Por isso, o Tribunal de Justiça julgou procedente essa ação e determinou que as joias não entrariam na partilha. As joias são propriedade única e exclusiva da noiva. É um entendimento muito condizente com a nossa realidade, né? Principalmente nos casos em que a maioria dos casamentos e das uniões estáveis no país, elas são regidas pelo regime legal, então faz muito sentido, e os desembargadores decidiram pela lei, né, pelo que está escrito lá no 1659. Então, na minha opinião, foi uma decisão justa, uma decisão concreta e que merece, assim, uma atenção muito especial para o cumprimento. Então, para que as pessoas não confundam mais os bens de uso pessoal e de uso personalíssimo, de uso profissional, eles não entram na partilha. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado do meu esclarecimento. Se gostaram, clica, dá um like, segue o meu canal, que nós vamos ter vários vídeos semanais. Espero